Aleluia. Deus seja louvado, glorificado e exaltado. Irmãos, nós viemos adorar o nosso Deus nesta noite, viemos glorificar o Senhor. Sabemos que Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, mas nós precisamos estar firmes com o Senhor. E a gente está, irmãos, numa época que nós precisamos de buscar de Deus cada dia mais, né? Precisamos de buscar do Senhor cada dia mais, porque cada dia que passa, a volta do Senhor está mais próxima, não é? Cada dia que a gente vai passando nesta terra, vai se aproximando a volta do Senhor. Nós não sabemos quando é o dia maravilhoso que Deus retornará. Nós não sabemos quando é esse dia, quando vai ser. Mas nós precisamos ter uma coisa em mente, irmãos, que nós precisamos estar firmes para alcançar a salvação. Hoje eu tenho uma palavra para trazer aqui na igreja que Deus tocou no meu coração. Ontem nós tivemos num lugar, lá na pastora Miriam, num evento que teve lá foi maravilhoso, Deus falou conosco, irmãos, e aquela palavra ali ficou no meu coração, Deus colocou para mim trazer aqui, não como é pregado lá, é lógico, né, irmãos, que Deus fala a cada um, né? Deus falou lá de uma maneira, Deus vai falar aqui de outra maneira, mas o que é importante, irmãos, é que nós precisamos estar firmes. Deus colocou esta palavra para ser trazida aqui, porque Ele quer que eu e você damos ouvidos a esta palavra, para a gente poder receber dEle o algo maior que Ele tem para nós, que é a salvação. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá, irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Livro do profeta Isaías, capítulo 51. Abra a tua Bíblia lá, livro do profeta Isaías, capítulo 51. Nós vamos escutar aquilo que Deus tem para falar para nós. Vamos abrir o nosso coração para a gente receber esta palavra, onde o Espírito de Deus vai falar conosco. Preste atenção, irmãos. Sabe por quê? Como eu disse no começo, é uma oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então você que está aqui, você tem essa oportunidade de ouvir esta palavra, tá? Porque esta palavra é uma palavra que vai levar a gente para a salvação, para o reino do Senhor. Amém? Então, a pessoa que vai ouvir também essa palavra através do vídeo, através do YouTube, que vai ser colocado no canal, também, irmãos, vai ter esta graça, vai ter esta oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, tomar posse dela e colocar ela em prática para poder conquistar o reino dos céus. Amém? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 51. Esta palavra, irmãos, na minha Bíblia tem um título: Salvação Eterna para Sião. Esta palavra fala sobre a salvação para o povo de Israel. Amém? Então presta atenção numa coisa, irmãos, é sobre salvação. É algo que eu e você precisamos almejar. Você precisa pensar, eu preciso pensar até no meu coração. Eu preciso alcançar a salvação, irmãos. Mas como fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu e você estamos no caminho certo, da maneira que estamos agindo aqui na terra? Da maneira que você está vivendo hoje? Da maneira que eu estou vivendo hoje? Será que estamos no caminho certo? Da maneira que esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que vai ouvir este vídeo, vivendo do jeito que está vivendo, será que está no caminho certo? Então, irmãos, é para a gente meditar, tá? Esta palavra é uma meditação, é algo que eu quero que você preste atenção para você ver se você está no caminho certo. Se não tiver, irmãos, Deus vai dar aqui a maneira de você colocar a tua vida na direção certa. Amém? Então, livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo... Vamos começar a ler do versículo 1. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão,
seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Amém, irmãos? Então, presta atenção, tá? Esta palavra foi dirigida ao povo, não é? Que estava buscando do Senhor e querendo a salvação. Então, presta atenção. Deus deu uma orientação aqui, irmãos, para nós, que o Senhor colocou no meu coração lá, e eu vou trazer aqui para a gente prestar atenção. Nós estamos em busca da salvação, pelo menos é o que eu tenho que almejar. Eu quero chegar no reino do Senhor, eu preciso estar lá no reino do Senhor, adorando a Deus com Ele lá na glória, não é? Esta é a meta que eu e você precisamos ter no nosso coração. Agora, para mim chegar lá no reino do Senhor, para mim chegar na glória, para mim ter a salvação, irmãos, não é uma coisa simples. O inimigo está afrontando a gente dia após dia, para a gente não conseguir a salvação. Foi entregue nas nossas mãos a coroa. Quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, foi entregue nas nossas mãos, não é? Esta coroa chamada salvação. Mas de lá até agora é uma caminhada. Nós vamos vindo na jornada, na caminhada nesta terra. Quantas coisas erradas nós fizemos, quantas coisas que desagradou a Deus eu e você fizemos, irmãos, nessa jornada, desde o dia que eu aceitei Jesus até agora, até hoje. Quantas coisas eu errei, quantos caminhos eu segui errado, você também, não é? Por isso, irmãos, que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor para ela nos dirigir, que nós precisamos andar com o Senhor corretamente, para a gente poder receber esta coroa e não perdê-la. Eu não posso perder essa coroa como Saul perdeu a coroa, não é? Eu não posso perder. Por isso Deus nos orienta hoje. Ele vai dar aqui, irmãos, para você prestar atenção, para mim prestar atenção. Ele vai mostrar para nós como conquistar esta salvação no nosso dia a dia. Amém? Presta atenção que aqui no versículo 2, ele deu uma orientação aqui. Olhem para Abraão. Quem foi Abraão, irmãos? Quem foi Abraão? Abraão, para você ter ideia, Abraão foi uma pessoa abençoada, um homem abençoado, que nós vamos comentar algo sobre ele. Abra a tua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Acharam aí, irmãos? Gênesis capítulo 12 vai falar sobre o chamado de Abraão. Abraão, então, irmãos, nós vamos ler aqui, foi um homem que teve um chamado de Deus para ele. Então vamos prestar atenção. Por que será que Deus pediu para a gente olhar para Abraão? Por que Deus não pediu para a gente olhar para Davi? Davi também foi um homem segundo o coração de Deus, não é? Por que não olhar para Josué? Por que não olhar para Moisés? Não, Deus falou, olhem para Abraão. Tem um porquê nisso daí, irmão. Nós vamos ver aqui 3 coisas que Abraão tinha, tá? 3 coisas que Abraão tinha que agradava a Deus. E essas 3 coisas, viu, irmãos? Deus procura em mim e em você hoje, para que a gente possa alcançar o reino de Deus, tá? Para que eu possa segurar a salvação que eu consegui quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso observar essas 3 coisas que Abraão tinha, que nós vamos comentar, que Deus falou para o povo olhar para Abraão. Olha bem, irmão,
para ter a salvação, tá? Então olha bem, então quem foi Abraão? Capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém, irmão? Presta atenção, depois nós continuamos aqui. Abraão então, irmãos, vivia ele com a família dele, tá? Você vai ver aqui depois a idade deste homem que recebeu o chamado, tá? Então presta atenção, Abraão vivia com a família dele na cidade de Harã, quando ele recebeu este chamado. Estava tranquilo, irmãos, com a família dele, tranquilo, com a esposa, não tinha filhos. Presta atenção nesse detalhe, ele não tinha filhos, a esposa dele era estéril, não podia gerar filhos, tá? E Abraão estava tranquilo, com a vidinha dele boa, tranquilo ali na cidade de Harã, né? Com o pai dele, com a família dele, tranquilo, irmãos, bem de vida, porque eles eram bem de vida, eles não eram pobres, tá? E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele ouviu uma voz. Presta atenção, que coisa interessante, irmão. Abraão ouviu uma voz, uma voz, ouviu aquela voz falando para ele sair do meio da parentela dele, do conforto da casa dele, da família dele, não é? Tudo que ele tinha lá, da tranquilidade dele, que era para ir para um lugar. Ele não recebeu um papel, irmãos, ele não recebeu uma ordem escrita, ele não recebeu uma escritura falando: olha, sai daqui, vai para aquela terra tal, que aquela terra é sua, você vai com a sua família lá, você vai se estabelecer naquela terra. Não, irmãos, uma das coisas, a primeira coisa que Abraão tinha era a obediência. Amém? E eu e você, irmãos, como que está essa primeira coisa para alcançar a salvação? Como que está a minha obediência a Deus e a sua obediência a Deus? Como que está? É o momento de você analisar, irmãos. É para isso que você está aqui hoje. Olha para você ver quantas pessoas faltaram, né? Quantas pessoas faltaram, não sei porquê, não é? Mas eu e você estamos aqui para receber esta mensagem de Deus, porque Deus se agrada da minha vida e da sua. Ele quer ver a gente lá, no reino dele, com ele, participando da grande ceia, irmãos, não é? Deus quer, por isso que ele te alcançou, por isso que ele me alcançou. Mas se eu não fizer por onde, eu não vou conseguir, irmãos, porque ele não voltou ainda, Jesus ainda não retornou. Nós ainda temos a possibilidade aqui nesta terra de perder a nossa coroa, de perder a nossa salvação. É isso que Deus está lutando, irmãos, está mostrando para nós como não perder a coroa. É isso que você tem que prestar atenção, irmão. Não importa se você é jovem, se você é criança, se você é velho, se você é moço, não importa. O importante é que você tenha a coroa na mão. Você aceitou Jesus, a coroa é sua, é minha. Agora, a salvação, ela pode ser perdida enquanto eu estou aqui na terra. Por quê? Porque o inimigo vai tentar de todas as maneiras tirar as minhas forças, tirar as suas forças, para você fazer o que é errado, para você pecar, para você andar fora dos caminhos do Senhor. É isso que ele vai fazer, irmão. Por isso nós estamos aqui para receber do Senhor as maneiras que eu consiga segurar a salvação. Então, por isso que Deus pediu para olhar para Abraão, porque ele tinha 3 coisas que é necessário a gente ter na nossa vida para alcançar a salvação do Senhor.
A primeira delas é a obediência. Irmãos, esse homem ouviu uma voz, ninguém apareceu lá para ele. Ele não pegou nada, como eu falei, pegou escritura, pegou papel, falando aonde ele ia, não. Ele ouviu uma voz falando: olha, sai do meio da tua parentela, sai do meio do conforto da tua casa aí, vai para uma terra que depois eu vou te falar onde é. Irmão, olha aí para você ver que coisa, olha a obediência da pessoa por ouvir a voz de Deus. Irmão, muitas vezes eu e você, no primeiro item que Abraão agradou a Deus, nós já não temos. Imagina os outros, eu quero ver os outros dois. O primeiro item, a gente já fica ali, não consegue. A gente não está ouvindo a voz de Deus, irmão, não está. E muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor, a gente não obedece a voz de Deus. Irmão, quantas vezes Deus fala para mim, fala para você, a gente participa dos cultos. Tem gente que participa só no domingo, mas tem gente que participa os 3 dias, na quarta, na sexta e no domingo. Quantas vezes a gente ouve a palavra, ouve a voz de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus, irmão. Não é Satanás falando para nós através da Bíblia, não é. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus, é a palavra de Deus, é a voz do Senhor. Aí eu vou falar: será que é a voz de Deus? Como que eu vou saber se é Deus que está falando? Irmão, se é a palavra, é a voz de Deus. Se eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus. E a gente não ouve e não obedece, irmão. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e saiu, pegou tudo que era dele, família, pegou os bens que era dele, que conquistou ali naquela cidade de Harã, e saiu para um lugar que ele nem sabia para onde era. Ele obedeceu a voz de Deus. Amém? Então a primeira coisa, irmãos, que agradou a Deus em Abraão foi a obediência. A obediência de Abraão. Deus quer ver em mim e quer ver em você, e quer ver nas pessoas que vão ouvir e vão assistir esta pregação. E Deus quer ver esta obediência em nós, irmão. Amém? Será que nós estamos tendo? Bom, faz uma análise na tua vida. Analisa a tua vida agora, para você ver se esse primeiro item que Abraão tinha na vida dele, se você está tendo. Porque eu já fiz essa análise na minha vida, irmão, tá? Eu já fiz. Por isso eu estou pedindo para você: faça análise agora. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber o que Deus quer para mim obedecer? Irmão, está na Bíblia. Se você não lê a palavra, se você não buscar o conhecimento da palavra, hoje tem tantas maneiras de você conhecer a Bíblia. Você pode ouvir ela, em vídeos na internet, você pode pegar DVD, você pode pegar CD para ouvir, você pode ler na própria Bíblia mesmo. Irmãos, tem tantas maneiras da gente aprender a palavra de Deus, para obedecer, para escutar a voz do Senhor. Toda vez que você abre a Bíblia, que você pega um DVD, pega um CD, ouvir a palavra, você assistir o vídeo da palavra, da pregação da palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Aí fica o meu querer ou não obedecer, irmão. Então toda vez que eu ouço a voz do Senhor, eu preciso obedecer. Abraão, irmão, não pensou 2 vezes. Abraão nem pensou. O que ele fez? Ele pegou e foi. Versículo 4. Então ele ouviu esta voz. Será que ele obedeceu? Eu falei que ele obedeceu. Vamos confirmar na palavra se Abraão obedeceu aquela voz ou não. Versículo 4. Partiu. Obedeceu, irmão. Abraão pegou tudo que era dele e partiu. Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. Quantos anos tinha Abraão, irmão? 75 anos. Quando Deus falou para ele e chamou ele. Olha, irmão, 75 anos.
Quantos anos eu e você tem, irmão? Nós não temos 75 anos, irmão. Não temos, não é? E Deus já fez o chamado para nós faz tempo. E nós estamos aí, esperando o quê? Para obedecer o chamado de Deus, para colocar em prática a obediência que Deus tanto procura e tanto quer em nossas vidas. O que nós estamos esperando? 75 anos, tá? Saiu de Harã, levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? A primeira coisa, irmão, então é o que? A obediência. A partir de hoje, irmãos, medita nesta primeira coisa. É a primeira coisa que precisamos ter para alcançar, para segurar a nossa salvação, porque ela está na nossa mão, ainda está. Se eu, irmãos, não cuidar, eu perco. Tudo que você não cuida, você perde, concorda? Até uma simples coisa que você tem, se você não cuidar, você perde. Talvez ela estraga, talvez você perde, não sabe onde pôs, ela sumiu, não é? Você esqueceu, porque você não deu bola, você esqueceu em algum lugar, sumiu, alguém pegou. Então quer dizer, tudo que você não cuida, ela se perde, tá? Isso, vamos incluir também, irmãos, a nossa parte sentimental, né? Casal também funciona assim. Tudo que não é cuidado tem a possibilidade de ser perdido. Amém? Tá aí uma dica, hein? Os casais, para nós casais, né? Tudo que não é cuidado, irmãos, tem possibilidade de ser perdido, tá? Então olha bem, o que acontece, irmãos? Abraão partiu. Outra coisa, a segunda coisa agora, irmãos. Então a primeira obediência, está entendido isso daí, irmão? Se você não está tendo obediência à palavra de Deus, se não está ouvindo a voz do Senhor, comece a ouvir, tá? Porque se Jesus voltar e a gente não estiver ouvindo a voz do Senhor, não estiver obedecendo a voz do Senhor, nós não vamos alcançar a salvação. Amém? Segunda coisa, irmãos, que Abraão tinha, que Deus falou, olhe para Abraão. A segunda coisa que ele tinha era a fé. Amém? A segunda coisa que agradava a Deus em Abraão era a fé. Irmãos, Abraão, para você ter ideia, Abraão, o que aconteceu com ele? Abra a tua Bíblia lá em Romanos, livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Nós vamos comentar aqui, irmãos, que isso aqui já foi comentado aqui na igreja, porque aqui nós falamos muito de fé, porque a fé é o que move a mão de Deus em favor da nossa vida, não é? É a fé, irmãos. Então nós falamos muito aqui. O que agradou? O que agradou? A segunda coisa que agradou a Deus em Abraão foi a fé dele, tá? Nós comentamos aqui, irmãos, que somente através de uma voz, ele obedeceu a Deus. Quando eu obedeço a Deus, irmão, eu começo a criar uma fé maravilhosa no meu coração. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem por onde? Pela boca de Deus, irmão, não é? Então, a palavra de Deus é a voz de Deus, irmão. Então, quando eu ouço a voz do Senhor, quando eu ponho em prática, eu obedeço, irmãos, a fé vai crescendo no meu coração, não é? E a fé no coração de Abraão, irmãos, era grande. Isso agradou a Deus. Irmão, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, isso agradou a Deus, a fé em Abraão, tá? Por quê, irmãos? Se eu creio no meu coração, tá? O coração, a gente crê para quê? Para salvação, não é? Então, quando eu abro a minha boca e declaro e creio que aquilo ali realmente vai acontecer, Deus opera, Deus faz o milagre, irmãos, tá? Deus opera, isso é fé, irmão. Eu acredito que Deus vai operar e Deus opera. Isso tinha em Abraão. Abraão tinha. Deus fez uma promessa para ele, nós lemos lá: Abraão, eu vou fazer você uma grande nação, não é? E a mulher dele era estéril. Olha, peraí, olha para você ver a fé de Abraão. 75 anos, Abraão acreditou: eu vou sair de lá, vou obedecer e Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar, Deus vai entregar a minha descendência. Olha para você ver, irmãos, a mulher dele era estéril, não podia ter filho, e ele já estava com 75 anos e ela aproximava por aí também, não é? Então quer dizer, e aí? Humanamente era praticamente impossível ele ter filhos, não é? E aí, irmãos? Mas mesmo assim, ele acreditou, irmãos, tá? É crer, irmãos, é isso que Deus quer de nós, é acreditar, é fé. Então, sem a fé, nós não podemos agradar o nosso Deus. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 11, abra lá, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Acharam aí? Hebreus capítulo 11. Versículo 6. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Abraão agradou a Deus, se Deus colocou Abraão como referência para a salvação, não é? Olhem para Abraão, tá? Se Deus colocou ele como referência para a salvação, irmãos, porque a fé dele agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, nós estamos andando no nosso dia a dia, sabe? Numa caminhada, numa jornada muito automática, né? Nós andamos, fazemos as coisas, talvez oramos ou talvez não sei como que é a vida de oração de vocês, eu sei da minha, não é? Então, eu não sei como que vocês estão agindo, como que vocês estão andando, mas hoje em dia está sendo uma vida automática, irmão. Nós saímos de manhã, voltamos à tarde, talvez oramos, talvez não, ou talvez oramos aquela oração tão rapidinha, tão automática, que nem sei se chega no trono do Senhor, não é? Então, nós precisamos, irmãos, começar a orar, a clamar, a buscar de Deus, para que a fé cresça ao nosso coração. Nós precisamos agradar o nosso Deus, irmão. Deus, Ele quer ser agradado, tá? E nós precisamos que a fé cresça para que nós possamos agradar o nosso Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem vai receber a recompensa de Deus, irmão? Será que eu e você, só de sentarmos no banco da igreja, nós vamos receber a recompensa de Deus, irmão? Não é assim que funciona, tá? Você quer receber a recompensa de Deus? Pastor, eu quero receber a recompensa de Deus. Irmão, ele está falando de recompensa. Ele não está falando de coisas ruins, é recompensa, é você ser recompensado. Quando você é recompensado por alguém, por alguma coisa que você fez, é algo que você vai receber de bom, é uma recompensa que você vai receber, não é?
Quando você realizou um trabalho para a pessoa, ele vai te pagar aquilo lá. Aquilo é uma recompensa pelo trabalho que você fez, não é? Trabalho bem feito que você fez. Porque se você fizer um trabalho mal feito, a pessoa não vai te pagar também, não é assim? Então, você fez um trabalho bem feito, você recebe uma recompensa. Deus está falando isso, irmão. Ele vai recompensar, mas a quem? Quem será recompensado? Aqueles que o buscam. E como é que está a nossa busca, irmão? Como que eu posso buscar do meu Deus, vivendo de qualquer maneira, buscar de qualquer jeito? Irmão, se eu não tiver o primeiro atributo que Deus achou em Abraão, que é a obediência, como que eu vou buscar do meu Deus? Como que eu vou agradar a Deus com a fé em mim, se eu não busco Ele, se eu não mudo, se a minha vida está de qualquer maneira, de qualquer jeito? Se eu não obedeço a Deus, irmão, se eu não tenho o primeiro requisito que Abraão tinha, eu não vou conseguir ter o segundo. A fé não vai estar no meu coração, porque a fé vem quando eu ouço a voz do Senhor, é pela palavra. Se eu não obedeço a palavra, não tem como a fé estar no meu coração. E se a fé não está no meu coração, eu não vou conseguir receber a recompensa de Deus, que eu não vou agradar a Deus, eu não vou acreditar que Ele existe, porque eu só acredito que Deus existe, irmão, é pela fé, é porque Deus preparou essa palavra para mim e para você, e eu estou colocando ela no meu coração. Você coloca ela no teu coração, vive ela, obedece ela. Por isso o Senhor está no nosso coração, por isso a fé está no nosso coração. Amém? É por isso, irmão, que a fé está no meu coração e no seu. Amém? Então tá aí, irmãos. Última coisa, terceira coisa que tinha em Abraão que agradava a Deus: adoração. Irmãos, é a terceira coisa para a gente encerrar. A adoração de Abraão. Abraão era um adorador de Deus. Aonde Abraão ia, tudo que acontecia com Abraão, aonde ele chegava, ele adorava, ele levantava um altar de adoração a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Como é que está a tua adoração, irmãos? Como é que está o seu altar? Sabe o que é o altar? Altar é lugar de adoração. Então onde você dobra o teu joelho e vai adorar a Deus, ali é um altar que você está levantando para Deus, tá? Presta atenção aqui, nós vamos ver lá, volta lá em Gênesis capítulo 12, para a gente encerrar, irmãos, para a gente ler aqui como que Abraão era adorador. Aonde ele chegava, acontecia as coisas, Abraão levantava um altar e ia adorar a Deus. Irmão, nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas. Pastor, mas eu estou com pouco serviço. Agradece a Deus pelo serviço que tem, né? Isso aí, irmãos, eu ouvi e é verdade, é um princípio judaico. Amém? É um princípio judaico. Agradecimento a Deus. Eles agradecem a Deus por todas as coisas. E nós não, irmão. O que nós fazemos? Muitas vezes reclamamos. Mas não tem pouco serviço. Mas está acontecendo isso. Mas isso, mais aquilo. Nós só reclamamos, né? E eles não. Então, irmãos, nós precisamos aprender isso daí. Princípio judaico, não esqueça disso. Agradeça, dai graças ao Senhor por todas as coisas. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz assim, primeiro altar, quando Abrão saiu de Harã e foi ouvir a voz de Deus. Olha bem, irmão. Primeiro altar, ele chegou. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, numa terra de cananeus, tá? Uma terra estranha, uma terra que não era de Israel. Em Siquém, naquela época, os cananeus habitavam essa terra.
o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão contribuiu ali, Abrão construiu ali o que? Um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, irmão, Abrão, Deus falava, ó, eu vou te entregar esta vitória. Abrão, o que ele fazia? Levantava um altar de adoração. O primeiro altar de adoração que ele levantou foi em Siquém, numa terra estrangeira. Amém? Segundo altar de adoração, olha bem, Gênesis 12, mesmo capítulo aí, 12, versículo 8, vamos continuar lá. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel. Segundo foi Betel, tá? Onde armou acampamento, tendo Betel a oeste a Ai, e a leste construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém, irmão? Então ele chegou ali, a primeira coisa que ele fez, levantar o altar de adoração a Deus. Obrigado, Deus, cheguei aqui. Irmãos, é isso que Deus quer ver de nós, irmão, adoração. E nós não adoramos, muitas vezes reclamamos mais do que adoramos, tá? Então vamos começar a adorar a Deus, irmão, colocar o joelho no chão, orar, adorar a Deus, agradecer a Deus. Para terminar, irmãos, olha bem, capítulo 13, versículo 18, diz assim, ó, capítulo 13, versículo 18, diz assim: então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebron, onde construiu ali, o que? Um altar dedicado ao Senhor. Este homem era um verdadeiro adorador de Deus, por isso Deus falava com ele, por isso Deus pôs ele como exemplo de salvação. Quer alcançar a salvação, Sião? Não é? Quer alcançar a salvação? Olhem para Abraão. Deu para entender por que Deus pediu para olhar para Abraão, irmão? Por essas 3 atributos que Abraão tinha, tá? Que ele quer que hoje eu e você colocamos em prática esses 3 atributos aqui na minha vida e na sua. Amém, irmão? Então, se você fizer isto, você vai segurar o bem maior, que é a tua coroa, a tua salvação, e você vai receber de Deus também aqui na terra milagres e bênçãos e maravilhas. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agradeço então, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor.